1. John Stewart foi o primeiro Lanterna Verde-Negro da DC e um dos mais importantes da história. John Stewart fez sua estreia nos quadrinhos em 1971, na edição Lanterna Verde 87, criada pelo roteirista Dennis O'Neil e pelo artista Neal Adams. Ele foi o primeiro Lanterna Verde-Negro da DC Comics, uma decisão revolucionária para a época, pois os quadrinhos ainda estavam dominados por personagens brancos e raramente apresentavam heróis de minorias étnicas em papéis de grande destaque. Na história, os Guardiões do Universo perceberam que precisavam de um novo substituto para Hal Jordan e designaram John Stewart como novo membro da tropa dos Lanternas Verdes. Diferente de Hal, John tinha uma personalidade forte e não aceitava ordens cegamente. Ele foi retratado como um homem corajoso, inteligente e extremamente dedicado à justiça, características que rapidamente o tornaram um dos favoritos dos leitores. O diferencial de John Stewart em relação a outros Lanternas Verdes era que ele não se via apenas como um soldado da tropa, mas como um verdadeiro defensor dos oprimidos. Desde suas primeiras aparições, ele foi mostrado lutando contra injustiças sociais, incluindo racismo e corrupção policial. Essa abordagem fez dele um personagem único e extremamente relevante, especialmente para o público afro-americano que, até então, não tinha muitas figuras heróicas nos quadrinhos para se identificar. Com o tempo, John Stewart cresceu dentro da DC e se tornou um dos membros mais importantes da tropa dos Lanternas Verdes, assumindo o posto principal diversas vezes quando Hal Jordan estava fora de cena. Ele foi um dos primeiros personagens negros a liderar uma grande franquia da DC e ajudou a abrir caminho para outros heróis negros, como Cyborg, Raio Negro e Vixen, consolidando-se como um dos personagens mais influentes da editora. 2. Ele era um arquiteto e ex-fuzileiro naval antes de se tornar um Lanterna Verde. Uma das características mais marcantes de John Stewart é que ele não foi escolhido aleatoriamente para se tornar um Lanterna Verde. Diferente de Hal Jordan, que era um piloto de testes, e Kyle Rayner, que era um artista, John já possuía uma combinação rara de habilidades e experiência de vida que o tornava um candidato ideal para empunhar o Anel do Poder. Antes de ser recrutado pelos Guardiões do Universo, John Stewart era um arquiteto talentoso, algo que influenciou diretamente a forma como ele usava seu anel. Enquanto outros lanternas criavam construções simples, como socos gigantes e martelos, John utilizava seu conhecimento sobre arquitetura para construir estruturas altamente detalhadas e funcionais, como pontes, edifícios e máquinas complexas. Além disso, John também serviu como fuzileiro naval dos Estados Unidos, o que lhe deu treinamento tático, disciplina e um grande senso de liderança. Sua experiência militar fez dele um dos Lanternas Verdes mais estratégicos da tropa, capaz de tomar decisões difíceis em situações de combate e proteger civis em meio ao caos. Graças a essa combinação única de habilidades, John Stewart se tornou um dos Lanternas Verdes mais eficientes e respeitados de todos os tempos. Ele não apenas demonstrava força e coragem em batalha, mas também conseguia pensar de forma estratégica, garantindo que suas ações fossem sempre calculadas e eficazes. 3. Ele se tornou o protagonista de Liga da Justiça Sem Limites, substituindo Hal Jordan na série. Embora John Stewart tenha sido um personagem popular nos quadrinhos, ele só se tornou realmente conhecido pelo público geral quando foi escolhido para ser o Lanterna Verde principal na série animada Liga da Justiça, 2001, e sua continuação, Liga da Justiça Sem Limites, 2004. Na época, a maioria das adaptações da DC usava Hal Jordan ou Kyle Rayner como Lanterna Verde principal, mas os criadores da animação decidiram colocar John Stewart como representante da tropa, tornando um dos membros fundadores da Liga da Justiça animada. Essa decisão foi tomada para trazer mais diversidade ao grupo, já que a equipe original dos quadrinhos era composta apenas por heróis brancos. No entanto, a escolha de John Stewart acabou sendo um grande acerto, pois sua personalidade forte, seu estilo militar e sua abordagem tática o tornaram um dos personagens mais interessantes da série animada. Ao longo dos episódios, John foi desenvolvido como um herói extremamente honrado e disciplinado, mas também mostrou um lado mais emocional, especialmente em seu relacionamento com Shiera Hall, a Mulher Gavião. O romance entre os dois se tornou um dos pontos altos da série e ajudou a consolidar John Stewart como um dos heróis mais queridos da animação. Graças ao sucesso da série, John Stewart passou a ser visto como o Lanterna Verde para toda uma geração de fãs, muitos dos quais nem conheciam Hal Jordan. Isso fez com que ele se tornasse ainda mais relevante nos quadrinhos e até levasse a DC a considerar colocá-lo em um filme live action, algo que ainda é um desejo dos fãs até hoje. 4. Ele foi responsável pela destruição de um planeta inteiro nos quadrinhos. Uma das histórias mais impactantes e trágicas de John Stewart aconteceu na saga Odisseia Cósmica, 1988, onde ele acidentalmente causou a destruição do planeta Shang-Chi, resultando na morte de bilhões de seres vivos. Na história, John e o Caçador de Marte, J'onn J'onzz, são enviados para impedir que uma arma devastadora seja usada contra o planeta.
Confiante em suas habilidades, Jon recusa a ajuda de Jon e tenta resolver a situação sozinho. No entanto, ao chegar ao local, ele descobre que a bomba que deveria desarmar foi projetada para resistir à energia do Anel dos Lanternas Verdes, tornando sua tentativa inútil. Incapaz de impedir a explosão, Jon é forçado a assistir o planeta inteiro ser destruído, consumido por uma explosão catastrófica. O peso da culpa o assombra por anos, fazendo com que ele se torne mais sério, introspectivo e determinado a nunca mais falhar dessa forma. Essa tragédia foi um dos momentos mais importantes da trajetória de Jon Stewart, pois mostrou que, mesmo sendo um herói incrível, ele não era infalível. Sua falha fez com que ele se tornasse um personagem mais complexo, lidando com arrependimento e buscando redenção através de seus atos heróicos. 5. Ele se tornou um dos líderes mais importantes da tropa dos Lanternas Verdes. Ao longo dos anos, Jon Stewart não apenas se consolidou como um dos Lanternas Verdes mais poderosos, mas também subiu de posto dentro da tropa, assumindo papéis de liderança que poucos outros lanternas tiveram. Depois da destruição de Shang-Chi, ele passou por um período difícil, mas eventualmente se reergueu e se tornou um dos principais comandantes da tropa dos Lanternas Verdes, ajudando a reconstruir a organização após várias crises. Em diversas histórias, ele foi colocado como líder de esquadrões da tropa, comandando missões críticas e treinando novos recrutas. Além disso, em algumas versões alternativas dos quadrinhos, Jon Stewart se tornou Lanterna Verde principal da Terra e até mesmo assumiu um papel de destaque na Liga da Justiça. Sua experiência como arquiteto e militar fez dele um líder natural, alguém que não apenas lutava ao lado de seus companheiros, mas também os inspirava a serem melhores. Com sua combinação única de força, inteligência e honra, Jon Stewart se consolidou como um dos maiores Lanternas Verdes de todos os tempos, um personagem cuja relevância continua crescendo e que ainda tem um enorme potencial para brilhar em futuras adaptações da DC. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se.